Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo ao canal da Clínica Física. Eu sou João Paulo Cortez e hoje vamos falar sobre síndrome da banda iliotibial, na opinião de ortopedista. A banda iliotibial é uma estrutura formada a partir de músculos da região da bacia e vai até a região da perna, passando pelo joelho no lado de fora, na parte lateral. Trouxe a Amandinha hoje para me ajudar. Como é uma estrutura complexa, grande, muito importante no movimento de marcha, de corrida, é importante entender o que é essa banda iliotibial. Então, Amandinha, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, vamos apresentar. A banda iliotibial, o Felipe vai colocar uma figura aqui do lado, é uma banda fibrosa, como eu falei, formada por músculos, tem uma grande participação da musculatura glútea, o tensor da face lata, o músculo vasto lateral. Essa banda fibrosa, ela está ligada tanto a ossos da bacia, a fáscia também da coluna lombar, e ela passa pelo joelho e acaba se inserindo aqui no final ou no começo da perna. Esse é o final da banda iliotibial. É uma estrutura grande, está bem relacionada aos movimentos de todo o membro inferior, como o quadril, o joelho e também da coluna lombar. Você tem ideia, Amanda? Acho que corredores. É também conhecida como tendinite do corredor. Os corredores, cerca de 1 em cada 6 que praticam corrida, principalmente corrida de fundo, por um tempo prolongado, eles apresentam algum sintoma relacionado à síndrome da banda iliotibial. É a segunda lesão mais comum nos corredores, principalmente corredores de fundo. E é a lesão mais comum na região lateral, do lado de fora do joelho, em quem pratica corrida também. Então está muito relacionado à corrida mesmo. Existem duas causas, duas teorias relacionadas à causa. Uma delas é a compressão desse tecido, ou seja, ele acaba sendo muito tracionado de uma forma irregular quando você não está executando bem o movimento. Isso é comum quando você exagera no uso da musculatura glútea, na musculatura da coxa, em atividades de alta intensidade, você acaba cansando um pouco a musculatura e você para de executar bem o movimento. Isso faz com que você tracione mais o tecido do que ele está preparado, vai causando lesão. Outra causa é o atrito da banda iliotibial. O que acontece? Quando um corredor faz um movimento de corrida, mostra para mim, Amandinha, tipo dobrando o joelho levemente, tá? A banda iliotibial, ela vai tendo um atrito em um osso, em uma parte do fêmur chamado epicôndilo lateral. Ela funciona mais ou menos, pegar aqui o nosso modelo, como se ela estivesse ligado na perna, não sei se vai ajudar, a banda está aqui e ela vai ficar tracionando aqui conforme o joelho vai dobrando. Tá? Dobrando e esticando. Então você tem tracionando isso, imagina se você faz cerca de 180 passos por minuto, em 10 minutos você deu 1.800 passos, você acaba tracionando muito. Tá? Na verdade ela é feita para sofrer um pouco desse atrito. O problema é que quando você aumenta muito a intensidade, na verdade aumenta muito a distância percorrida de uma forma muito rápida, o tecido talvez não esteja preparado para isso e esse aumento do atrito acaba levando a essa inflamação, causando a síndrome da banda iliotibial. O sintoma mais comum da síndrome da banda iliotibial é a dor. A dor acontece normalmente, na maioria das vezes, nessa região lateral do joelho. Tá? E na maioria das vezes ela vem de forma súbita. É muito comum um corredor estar lá, fazendo seu treino, principalmente aumentando um pouco a sua distância, e no meio do treino ele para completamente, não consegue mais mexer o joelho, ele sente que tem alguma coisa bloqueando o movimento do joelho. Esse é o sintoma mais comum. Mas ela pode aparecer de outras formas, ela pode causar dor em toda a sua extensão, na região do quadril, na região da coxa. Às vezes você sente que a musculatura está muito tensa, você não sente a dor, mas sente um aumento grande da tensão. E algumas vezes você começa a sentir mais o estalido. O estalido é um sinal que o movimento não está sendo bem executado. Normalmente ele indica isso, que a musculatura não está bem preparada para a atividade que está fazendo. Então, às vezes, antes da dor, antes do joelho travar no meio da corrida, o seu corpo já dá alguns sinais e é importante entender isso. O diagnóstico praticamente é clínico. O médico vai perguntar para você, ou o profissional de saúde que estiver te acompanhando nos treinamentos, na sua atividade física, como começou a dor.
é bem característica. Normalmente você pergunta, o médico vai te perguntar como começou a dor, como está acontecendo, qual atividade você pratica, e a partir daí ele já começa a ter pistas bem importantes de que se trata de uma síndrome da banda tibial. Mas normalmente a gente também solicita exames complementares, como a ressonância magnética. O grande problema é que os exames de imagem, muitas vezes, eles não conseguem ser tão compatíveis com o sintoma que o paciente sente. É muito comum receber pacientes que têm dores bem importantes, que realmente atrapalham a simples corrida no primeiro, segundo quilômetro, mas a ressonância vem com pouco edema, com poucos achados, o próprio radiologista fica na dúvida, não consegue achar nenhuma lesão grave. Isso acontece porque a banda tibial realmente ela tem uma sensibilidade para a dor elevada, então uma mínima inflamação causa muita dor. E o problema, muitas vezes relacionado ao atrito, ele vai causar dor naquele momento em que o atrito está acontecendo. Então, quando você para de correr, você para de ter a causa, para de ter aquele atrito na região, né, como eu mostrei com elástico, você parou de correr, parou de ter o atrito, ok, a banda para de sofrer o pequeno trauma que estava sofrendo e ela para de causar dor. E esse tempo que você sofreu atrito, esses poucos metros ou quilômetros que você correu com dor, não foi suficiente para levar uma ruptura, para levar uma lesão grave. É o que acontece na maioria das vezes. Só que algumas vezes o atleta, apesar dos sinais que o corpo está dando, ele continua correndo, continua praticando, tem uma competição ou acha que a dor não é importante, e aí sim, ele vai começar a ter essa lesão, essa pequena lesão de repetição, e isso vai virar um problema mais grave, vai aparecer alguma ruptura parcial do tecido, uma inflamação mais grave, o que vai atrapalhar muito o tratamento. O tratamento vai depender, obviamente, de como a banda iliotibial está no momento. Se ela realmente está com algum sinal de inflamação leve, que aparece apenas durante a atividade física, ou se ela já apresenta algum sinal de lesão mais grave, como uma ruptura parcial, como uma inflamação de toda a sua área. Normalmente a gente trata retirando a causa e principalmente procurando o que é que está fazendo essa banda iliotibial ficar inflamada. Tentar entender a marcha do paciente. Aqui na física a gente faz um exame de avaliação biomecânica da corrida, em que a gente consegue analisar como está a pisada do paciente, como está o movimento da marcha, se a fase de apoio de um lado é igual à fase de apoio do outro lado. Ou seja, quando há um desequilíbrio, possivelmente esse desequilíbrio está sendo o causador, está sendo o fator que causa sobrecarga da musculatura, que aumenta o atrito e tudo mais, como eu falei anteriormente. Então é importante trabalhar essa parte e ao mesmo tempo já retirar a causa. Ou seja, para de correr por um tempo, diminui a corrida por um tempo, mas é um tempo curto, coisa de 2, 3 semanas. Durante esse período é feito fisioterapia também para reduzir a inflamação que tem nesse tecido e as avaliações necessárias, que podem ser feitas por exames como avaliação biomecânica e podem ser feitos também pelo fisioterapeuta durante as sessões com o paciente, percebendo qual desequilíbrio muscular pode estar causando isso. Então, em seguida, um retorno gradual às atividades, cerca de um mês e meio, é suficiente para o paciente, nesse caso, na doença mais leve, voltar às suas atividades de forma progressiva. E a partir daí, sim, tentar respeitar um calendário mais saudável para o seu joelho. Mas se o paciente tem uma lesão mais grave, ele pode precisar de outros procedimentos. Algumas infiltrações de medicamentos diretamente no tendão que está doente, e muitas vezes é necessário realizar até cirurgia. Às vezes o tecido está tão doente que é necessário fazer uma cirurgia para tirar essa parte doente do tecido, para o paciente começar a ter um alívio da dor. Fique à vontade para fazer sua pergunta e também falar sobre qualquer tema relacionado à ortopedia, atividade física, que a sua pergunta, o seu questionamento será muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Opinião de Ortopedista.